O ano era 2010 e a Fox, em sua esplêndida sabedoria, depois de já ter destruído Eragon, decidiu destruir mais uma saga. Porque Percy Jackson era uma saga que tinha tudo para dar certo se desse na mão da empresa certa. Como é o caso do que está acontecendo agora, que foi para a Disney e está fazendo direito. Porque a Disney, sabe, está fazendo o que a Fox não fez. E deixou o criador opinar nas coisas. O que é o mínimo que você espera, que quando você vai adaptar um livro, você deixa o escritor do livro opinar nas coisas. Faz sentido. Que a Fox, na época, achou que não fazia sentido e não deixou o nosso querido Rick Riordan opinar em nada. Então, a série do Percy Jackson, que estreia semana que vem, eu tenho certeza que vai ser ótima. Já estou trajado para assisti-la. Assim como estou trajado aqui para esse vídeo. Camiseta laranja. E eu vou falar com vocês hoje sobre o filme de Percy Jackson e por que esse filme é uma punição tão grande para quem o assiste. Mas antes de começar, por favor, já se inscreve, deixa o like aqui no canal, dá um pulo lá no Spotify também, vai ouvir o meu novo podcast, o Geekabum Talks, que eu faço com meu amigo de faculdade, meu grande amigo de faculdade, o Guilherme Coracini. E também me segue lá no TikTok, por favor. Bom, o filme do Percy Jackson ele já começa errado. Né, o filme começa com o Poseidon saindo lá da Baía de Nova York e ele sai da água gigante por algum motivo. Coisa que os deuses nem gigantes assim são, mas tudo bem. E aí ele vai andando até o Empire State, onde ele vai encontrar os Zeus. Só que tipo, Poseidon, você tá com algum problema de Alzheimer? Você esqueceu que você é o Poseidon? E que você meio que pode literalmente se teletransportar para o Olimpo, que você tem maneiras de ir para o Olimpo muito mais rápidas. Você é um deus, cara. Você é um deus. Você não precisa ir andando para lugar nenhum, sua mula. E aí, enquanto ele sobe o elevador, provavelmente, a gente tem uma visão do céu. E aí ele encontra os Zeus lá em cima, que é o Xambin. Esse é um dos poucos filmes que o Xambin faz e ele não morre, o que é surpreendente. E aí o Zeus fala que o raio dele foi roubado. O que vê? Nuvens de trovão, mas sem raios. Só que na cena que a gente viu do céu, enquanto o Poseidon subia no elevador, tá claramente para ver um monte de raio. Zeus, o que você tá fazendo? Você é burro? Bom, sim, você é burro. Todo mundo nesse filme é extremamente burro. Mas não é porque o seu raio mestre foi roubado que não vão ter outros raios. Fox, não é porque o raio mestre dos Zeus foi roubado que não vai ter nenhum outro raio. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque se você seguir essa lógica, você vai falar que se eu roubar o Poseidon do Poseidon, se eu roubar o tridente do Poseidon, não tem mais água. É a mesma lógica. Bom, mas daí o Zeus fala que o raio dele foi roubado. E o Poseidon fala, o que eu tenho a ver com isso? E o Zeus fala, foi teu filho que roubou. Você tem até o solstício para devolver, senão vai ter guerra. E, bom, nesse ponto, no livro, não era pro Zeus saber ainda que o Poseidon tem um filho. Mas, tudo bem, eu acho. E o Poseidon fala que ele não foi o filho dele. O filho dele não tem nada a ver com isso. E o Zeus não acredita e ele explode a porta do Empire State para entrar. Algo que eu achei assim um pouco desnecessário. Não tinha necessidade de explodir a porta. O que a porta te fez, Zeus? É só uma porta, você podia só abrir. E por sinal, por que vocês dois estão conversando no topo do Empire State? Que é um dos lugares mais movimentados de Nova York, é um dos pontos turísticos mais movimentados de Nova York. E não tem ninguém lá em cima, só tem os dois. E não tá de madrugada, porque o tiozinho lá tava pescando. Na hora que o Poseidon saiu da água. E, tipo, vocês são deuses. Vocês são literalmente Zeus e Poseidon. 2 dos 3 deuses mais poderosos. Por que vocês simplesmente não estão conversando no próprio Olimpo? É pra esconder, que não pode saber que roubou o raio dos Zeus, mas todo mundo já sabe. Vocês vão ver que todo mundo já sabe. Não tem problema. Podiam falar bem lá no Olimpo mesmo. Por que foi falar no topo do Empire State?
tava faltando orçamento pra fazer o Olimpo, teve que deixar pro fim do filme só, é isso, Fox? Aí o filme corta, aparece o nome lá, Percy Jackson e os Olimpianos, o Ladrão de Raios. Né, um nome, esse é o nome do livro, sim, mas tá um pouco longo. Podia ter colocado só Percy Jackson, Ladrão de Raios, né, e os Olimpianos não tem necessidade. Apesar de que a série chama Percy Jackson, os Olimpianos, mas é só o nome da série, é só isso, não tem o Ladrão de Raios. Porque, né, vão ser temporadas, é uma série, né. Acho que eu não preciso explicar, porque diferente dos personagens desse filme, vocês não são jegues. E aí a gente conhece o Percy. E a cena de introdução dele é já dentro da piscina. Só para caso você ainda não tenha entendido que ele é filho do Poseidon. E aí o Percy sai da água. E o Grover, e a gente conhece o Grover. Já nota-se que o Percy e o Grover, que deveriam ter 12 anos, não tem 12 anos. Né? Houve uma alteração da idade, o que vai criar problemas na história inteira. Mas tudo bem, eu acho. Vamos acreditar que a Fox sabe o que está fazendo. Aí o Grover fala que o Percy ficou dentro da água por incríveis 7 minutos. Parabéns, você é o filho de Poseidon e você consegue ficar dentro da água por 7 minutos. Muito bom, cara. A Kate Winslet consegue fazer isso também. Ela não é filha de Poseidon. Ou será que ela é? E a gente não sabe. É uma possibilidade. E aí eles saem ali e o Grover fala que... É high school sem o music. Todo dia é a mesma coisa. Então é só escola, né, cara? High School Musical sem o musical é só high school. Não tem nada de diferente, é só escola. Que diálogo horroroso. Aí o Percy sai e vai pra casa dele. Onde a gente vai conhecer a mãe dele e o padrasto dele. Que é um porco, um escroto, horroroso. Pior tipo de pessoa que existe. E aí o Percy tem um confronto ali com o padrasto dele. O padrasto do Percy, ele só aparece no primeiro livro. Que ele morre no final. Mas o Percy, no livro, ele realmente não confronta o padrasto dele porque ele tem 12 anos. Então realmente não faz sentido uma criança de 12 anos querer peitar um adulto. Não dá. Mas no filme, o Percy ele tem 16 anos. Ele tem altura e força suficiente pra peitar o cara. E ele só não faz porque sim, porque ele não faz. Porque ele não quer. E essa cena é só pra apresentar a mãe do Percy e o Gabe mesmo, porque logo em seguida ele já volta pra escola, pra excursão no museu. Então, tipo, ele tava na escola, ele foi pra casa e ele voltou pra escola. E aí já tem uma grande diferença aqui, porque no livro o Percy ele mora na escola, porque a IENSE é um internato para crianças diferentes, vamos dizer assim. Porque o Percy ele tem TDAH e dislexia. Eu tenho TDAH também. Será que eu sou um semideus? Seria legal. Mas eu tenho bastante certeza que nenhum dos meus pais é um deus, então... Não, tipo, no livro ele mora na escola, faz sentido. Ele só vê a mãe dele no Natal e nas férias de verão. Mas no filme ele tava na escola, ele voltou pra casa e voltou pra escola. E não dá nem pra falar que foi em outro dia, porque o Percy e o Grover estão usando a mesma roupa. Porque você pode falar, tipo, não, foi, ele voltou no dia seguinte, foi outro dia, mas não foi, ele tá usando a mesma roupa. É que eu acho que eles não podiam botar direto mais pra frente o Percy chamando a mãe dele pra ir pro acampamento, porque ficaria sem sentido. Precisava apresentar ela antes disso. E aí essa foi a solução incrível deles. Que de incrível? Não tem nada. Aí a gente vai pro museu, onde o Mr. Brunner tá dando a aula. Sim, é o Pierce Brosnan. Eu acho que ele se arrependeu desse filme, porque ele não voltou na continuação. O Percy, no livro, ele fala com todas as palavras no livro que a única aula que ele realmente gosta é a do Sr. Brunner. E no filme ele tá de fone de ouvido, cagando e andando pra aula de mitologia grega. Sendo que no livro ele fala que é a única aula que ele gosta e que o Sr. Brunner ainda pega muito no pé dele por motivos óbvios. Agora me explica, por que deixam o aluno ficar de fone de ouvido durante a aula como se não fosse nada? Mano, ele tá de fone no meio da aula e ninguém faz nada.
E aí a professora, a senhora Dodds, já chama ele pra falar ali de cantinho, numa outra sala. Porque no livro ela chama ele quando o Percy joga a bully dele, a Nancy Bobofit, na fonte. Só que a Nancy Bobofit não tá nesse filme. Assim como vários outros personagens que deveriam estar no filme e não estão. Né? Tem a Nancy, tem a Clarice, tem o Sir D, tem o Ares, todos os bullies e vilões do Percy de certa forma, e todos eles foram cortados do filme. O que gerou um enorme problema que vocês já vão ver. O Percy vai pra sala do lado ali com a Sra. Dodds, e a Sra. Dodds vira um monstro, porque ela é uma fúria. Só que as fúrias, tem 3 fúrias. E elas são as guardas ali do Hades, as guarda-costas pessoal dele. Elas são foda. E a arma principal delas são chicotes. E agora, por favor, me explica como que essa coisa, que tem asas no lugar de braços, usaria um chicote. Não tem forma aí dela usar um chicote. Que ela não usa, porque ela não tá com um chicote. Ela deveria tá. E aí ela tá com o Percy. Mas aí o Sr. Brunner e o Grover entram. E no livro essa cena é muito foda, porque o Sr. Brunner aparece, joga a caneta pro Percy, quando ele pega já é a espada, ele vira instintivamente e transforma a Sra. Dodds em pó. Ele desvive ela ali. No filme o Sr. Brunner só fala pra ela que vai matar ela se ela não for embora, e ela vai voando embora. Sendo que ela tem um semideus que não faz a menor ideia do que está acontecendo, um sátiro que não pode fazer nada contra ela, e tudo bem, tem o Kiron, o Mr. Brunner é o Kiron. Só que o Kiron, ele nem tá armado. Ele não tá com o arco e flecha dele. E ele tá num lugar que ele não pode simplesmente sair da cadeira de rodas. Porque nos filmes não existe a névoa, então isso chamaria muita atenção. Então por que ela foi voando embora? Se isso fosse pelo menos deixar um gancho pra ela aparecer mais pra frente, só que ela não vai voltar a aparecer no filme. Porque no livro ela volta 2 vezes. No filme ela não volta. O Mr. Brunner dá a caneta pro Percy. O Percy e o Grover vão lá pra casa do Percy, chama a mãe dele. O Grover bate ali no Gabe, porque o Gabe não queria dar uma permitida ali. Aí eles vão. E aí no carro a Sally fala pro Percy que vai contar a verdade do que tá acontecendo, de quem é o pai dele. Que o pai dele não tá morto, coisa nenhuma. E aí ela fala que vai contar. E você percebe que tá de dia. E aí anoitece e ela ainda tá chegando na parte que ela tá pra conhecer o cara. Ela ainda tá na parte que ela conheceu o Poseidon. Tipo, anoiteceu. E ela ainda tá nesta parte. Ô Fox, aonde você acha que o acampamento é, minha filha? O acampamento é no norte de Nova Jersey, se eu não me engano. Não é tão longe de Manhattan. Não leva tanto tempo pra chegar lá. Tanto que eles fazem excursão pro Olimpo, no Empire State, 2 vezes por ano. Eles chegam bem rápido em Nova York, se eles precisam, porque realmente não é longe. Mas a Sally dirigiu por horas, porque anoiteceu no rolê. E aí eles são atacados pelo Minotauro. E o Percy vê que o Grover tem perna de bode, que no livro ele já tinha visto antes, porque ele estava viajando com a mãe dele quando o Grover aparece do nada e chama eles para irem. Mas essa viagem também foi cortada, porque a Fox gosta de cortar as coisas e fazer a história à sua própria maneira. Eles são atacados pelo Minotauro. E o que acontece? No livro, eles têm que subir uma colina para entrar em segurança. E no livro, a Célia pega antes deles conseguirem subir a colina. E aí o Percy precisa lutar com o Minotauro, porque eles deveriam conseguir subir a colina com o Minotauro correndo atrás deles, porque o Minotauro é mais rápido que eles. No livro, no filme, eles já estão na porta do acampamento. Quando o Minotauro pega a Sally e manda ela pro Hades, o Percy já inclusive está dentro da proteção do acampamento. Não tinha necessidade nenhuma dele lutar com o Minotauro. 0. Ele lutou com o Minotauro porque ele quis. Simplesmente. Ele falou, vou lutar com o Minotauro. Tô nem aí. E filme, Fox, menos 10 pontos pelo Minotauro não tá usando a cuequinha branca dele que ele devia estar usando. Porque no livro ele tá usando uma cuequinha branca e eu acho isso maravilhoso. Sim, na série ele vai estar usando a cuequinha branca, já tem imagem. Valeu, Disney! O Percy de alguma forma vence o Minotauro e aí ele desmaia. Sendo que no livro ele carrega o Grover desmaiado e só vai desmaiar na frente da Casa Grande. Mas como a Casa Grande também não existe no filme, que o acampamento no filme é a coisa mais genérica possível, não tem problema.
Né, ele apaga, aí ele acorda 2 dias depois na enfermaria. E aí ele vê que ele não estava sonhando, que era verdade, que a mãe dele foi de arrasta, que a mãe dele foi desvivida. E essa é a reação dele, descobrindo que a mãe dele faleceu. Não. Essa é a reação que qualquer pessoa normal tem quando sua mãe falece. Faz sentido. E aí o Percy e o Grover eles saem da enfermaria e por algum motivo incompreensível os filhos de Apolo estão treinando a arquearia do lado da enfermaria. E tipo, na passagem onde as pessoas passam, porque isso realmente não vai dar problema, filhos de Apolo, né? Ainda bem que vocês também são os médicos do acampamento, então quem vocês ferirem, vocês já vão curar imediatamente. Eu espero. E aí o Percy conhece a Annabeth. Né? Ele vê a Annabeth de longe. E não tem problema ela não ser loira, tá? Isso é de menos. Isso aí, dane-se. Isso aí não tem problema nenhum. Mas ele conhece ela dando pau em um monte de cara. A Annabeth é a filha de Atena, a deusa da sabedoria. Só que como eles cortaram a Clarice do filme, eles colocaram muito da personalidade da Clarice na Annabeth. É uma Clarabeth Chase Leroux. Porque se você vê a menina ao longe, tretando com os caras, derrubando todo mundo, você com certeza vai achar que ela é filha de Ares, e não de Atena. E depois disso, o Percy e o Grover vai apresentar o Percy pro Quirrell. E o Percy vê os centauros e pergunta o que é isso. Como que alguém, um ser humano de 16 anos, não sabe o que é um centauro? Como que ele não sabe o que é um centauro? Percy, você nunca jogou God of War? Nunca jogou God of War? Pô, meu querido, quem não sabe o que é um centauro? E, Fox, assim, só uma coisa. O Quirrell, ele é o único centauro no acampamento, tá? Porque ele fala que ele é o único civilizado, né? Porque os outros centauros são selvagens, são meio doidões. Então eles não vivem assim com outras pessoas. Eles não ficam no acampamento. O Quirrell é o único centauro do acampamento. Mas ali aparecem vários correndo com ele. E como você já deve imaginar, esses centauros não vão voltar a aparecer. E aí o Quirrell, ele leva o Percy pro chalé de Poseidon. Porque sim, no livro tem toda a coisa da caça-bandeira. O Percy ele fica no chalé de Hermes. Porque né, ele não foi reivindicado por nenhum deus. E aí tem a caça-bandeira. E na caça-bandeira ele é reivindicado. E aí só assim. E aí sim que ele vai pro chalé de Poseidon. No filme eles foram por outro caminho e todo mundo já sabe que ele é filho de Poseidon e é isso aí mesmo. E aí o Quirrell já leva ele pro chalé, que ele fala que o próprio Poseidon fez, o que não é verdade, porque não faz sentido, porque os deuses não fizeram os chalés do acampamento, foram os próprios semideuses. Mas tá bom, no filme foi o Poseidon. E o Poseidon ele não se preocupou em colocar paredes ou uma cama. O máximo que tem pro Percy dormir no chalé é uma rede. Dormir em rede não é confortável. Redes são confortáveis para você ficar deitado um tempo fazendo nada. Mas dormir de fato numa rede não é gostoso. O Percy teria severas dores nas costas. E também dá para ver que as pessoas estavam usando o chalé para fazer barcos. O que é completamente desrespeitoso, porque um semideus não pode entrar no chalé de outro. Sabe, tipo, se você é filho de Hermes, você não pode entrar no chalé de Poseidon. Se você é filho de Atenas, você não pode entrar no chalé de Poseidon. O único que burla essa regra é o Nico, porque ele é filho de Hades e ele tá a poucos. E o Poseidon ele também colocou telescópios. Sendo que a última coisa que o Poseidon iria querer era que o Percy olhasse para o reino do irmão dele. Que o Percy olhasse para o céu, para o território dos Zeus. Enquanto que o Poseidon, o que ele iria querer é que o Percy ficasse na água. Vocês têm certeza que foi o Poseidon que construiu esse chalé? Eu tô achando que não foi não, hein? E o Percy, como ele é um completo jegue nesse filme, sem ofensa aos jegues, vocês são animais incríveis, ele já controlou a água, fica 7 minutos debaixo da água, ele precisa entrar no chalé, pegar um tridente, olhar o tridente, olhar para o desenho do tridente por 5 minutos, para finalmente realizar quem é o pai dele. O que todo mundo leva numa boa, porque no filme eles excluíram o tratado dos
três grandes deuses de não terem mais filhos, porque os filhos deles eram muito poderosos. Então, quando o Percy no livro é reivindicado, ele é um problema enorme. Porque o cocô vai bater no ventilador mais forte. O Quirrell só fala pro Percy que o raio foi roubado e vai dar ruim. E o Percy não pode fazer nada a respeito. No livro, ele dá uma missão pro Percy ir pro submundo. Eles acham que o Hades está com o raio. Então era pro Percy ir lá pegar o raio e devolver pros Zeus. Só que o Percy, ele no filme não recebe nenhuma missão. O Quirrell real só fala, senta aí e espera. E aí a gente vai pra Captura Bandeira, onde o Percy tá no time contrário ao da Annabeth, que não era pra acontecer. E o Percy, até esse ponto do filme, não interagiu com a Annabeth uma única vez, que já era pra ele ter interagido bastante com ela. E aí o Percy tá na Captura Bandeira e ele acha a bandeira. E a Annabeth surpreende ele. Minha mãe é deusa da sabedoria e da estratégia em batalha. Sabe o que isso significa? Eu sempre venço. A filha da deusa da sabedoria e da estratégia. E a grande estratégia dela é proteger a bandeira sozinha e tirar o capacete quando ela fica de frente pro inimigo. Porque isso faz todo sentido. Excelente estratégia, viu, Annabeth? Tipo, não vai dar errado, confia. Ela luta com o Percy e ganha. O Percy cai na água, se recupera. E a água transforma ele num fodão. Porque ele sai batendo em todo mundo e bate até na Annabeth, ganha dela e pega a bandeira. Só que tem uma porrada de gente em volta. E por mais que o Percy esteja bom no momento, ele não consegue bater de frente contra 40 campistas. Eles podiam ter impedido ele de pegar a bandeira. E não é só pegar a bandeira que você ganha o jogo. Ele precisaria correr de volta para a base dele. Mas ignoraram esse aspecto. Meio que ignoraram essa parte. Não precisava nem ter a Captura Bandeira nesse filme, porque todo o intuito da Captura Bandeira no livro é o momento do Percy ser reivindicado. E como não tem isso no filme, não tem motivo nenhum para ter essa Captura Bandeira no filme. Então eles transformaram esse momento no momento que o Percy conhece a Clarice e Beth. Mas tudo bem. Tudo bem, filme. Eu já te odeio com todas as minhas forças, mas vamos até o fim. E aí então eles vão celebrar. O Percy ganhou. E no filme não é ele que ganha, mas de novo, tudo bem. E aí eles estão comendo. No livro eles estão no pavilhão para comer, com mesas para cada chalé. E no filme eles estão comendo ao ar livre mesmo, tá? Até que o Percy tem uma conversa com a Annabeth, onde a Annabeth fala que tem sentimentos fortes por ele. Ela só não sabe ainda se são bons ou ruins. Olha, Annabeth, essa não é uma coisa assim muito interessante para você falar pro cara no primeiro diálogo que você tá tendo com ele. Porque o outro não conta, porque era uma luta. É diferente. E aí o Hades aparece. Ele sai de uma fogueira. E ele tem esse visual. Não. Fox. O Hades, entenda uma coisa, de extrema importância. O Hades não é o diabo. Ele não é. O Hades não tem esse visual. Isso é o capeta. Isso é o diabo. Isso aí não é o Hades. Mas o Hades fala que tá com a mãe do Percy, que se o Percy levar a raio pra ele, ele devolve a mãe do Percy. E aí o Quirrell fala pra ele, tu não vai, não seja louco. E de novo, contra o que o Quirrell faz no livro. Mas já dane-se o livro, né? E aí o Percy foge, a Annabeth e o Grover vão com ele. O Grover fala que vai porque é o protetor e tem que ir. E a Annabeth fala que vai porque sim, porque ela quer conhecer o mundo. No livro tem vários outros motivos, além desse, né? Que ela tá lá no acampamento desde criança, ela sempre quis ir numa missão, ela recebeu uma profecia de que um novato apareceria para levar ela na missão, o Percy, e todo o rolê, e no filme é só porque ela quer sair mesmo, não tem nada aprofundamento nenhum, ela só quer sair mesmo. Então, eles vão sair, só que daí eles não sabem como chegar ao submundo. E então eles vão falar com o Luke. E o Luke tá numa tendinha só dele, que não faz nenhum sentido, porque isso não era pra ter. E ele tá jogando Call of Duty.
E diga-se de passagem, o Percy está no acampamento por uma boa parte do filme já, e não tem e não apareceu uma única pessoa com esta camisa laranja. Fox. Estou prestes a levantar outro dedo. O Luke, ele tá jogando Call of Duty. O que não faz sentido, porque os semideuses não têm tecnologia no acampamento. Porque no livro explica que se o semideus usar um eletrônico, um celular, é que nem atirar com um sinalizador para cima, que vai formar uma placa falando semideus aqui de graça para você comer, monstro. Mas o Luke tá jogando Call of Duty. E eu queria muito saber aonde que o Luke achou uma tomada para ligar tudo isso. Ele tá no meio de um acampamento, no meio do mato. Aonde? Meu Deus, ele achou uma tomada. E ele tá jogando Call of Duty. Aonde que ele conseguiu internet? Se bem que ele pausou o jogo, então ou ele é muito burro de ter pausado o jogo online, ou ele tá jogando a campanha. E aí o Luke dá 3 coisas para ele. Ele dá um escudo pro Percy, então meio que o escudo relógio, que é o que o Tyson dá pro Percy no segundo livro, no final do segundo livro. Não o Luke. E ele dá os tênis voadores, que era pro Percy dar pro Grover, porque o Percy não pode voar, porque se ele voar ele entra no território dos Zeus e é explodido na mesma hora. Mas o filme ignora isso e o Percy fica com os tênis dantes. E ele dá a maior conveniência de roteiro que eu já vi na minha vida. Porque o Luke fala, para vocês ir pro Hades, vocês vão precisar de um jeito de sair de lá. E a Perséfone, ela recebe visitantes, no submundo. E esses visitantes pegam essas pérolas para sair de lá rápido antes que o Hades veja. A Perséfone e o Hades têm, na história, na mitologia grega, um dos melhores relacionamentos. Eles não traem um ao outro. A Perséfone nunca traiu o Hades. Então, tipo, não. Isso não faz sentido. Mas o mapa, em vez de já mostrar tudo de uma vez, não. Ele vai mostrar uma pérola, outra pérola e depois a entrada para o submundo. Então o mapa mostra a primeira pérola, que está no empório de jardim da senhorita M. E eles simplesmente vão para lá. Eles chegam lá e decidem fazer a coisa mais imbecil do mundo. Se separar. E eu tenho que falar, quando eles estão chegando lá, o ônibus chega tocando Highway to Hell. Que era pra fazer uma piadinha de que eles estão no Hades. Só que eles estão indo pro Hades, eles não estão indo pro inferno. O Hades e o inferno não são a mesma coisa. Não são. Hollywood, para de pensar que o submundo da mitologia grega é a mesma coisa que o inferno. Não é. E aí eles se separam e o Grover ele acha uma estátua. Enquanto o Percy fica vagando sem fazer porcaria nenhuma, a Annabeth encontra uma tia falando que está sendo perseguida, e o Grover encontra uma estátua que ele reconhece sendo o tio Ferdinando dele. Porque ele fala que não pode ser o tio Ferdinando dele, porque o tio Ferdinando dele morreu pra Medusa. E é aí que ele realiza o que aconteceu. É onde eles estão, porque uma porrada de estátua não foi o suficiente para dar a dica. O Grover, se o seu tio morreu pra Medusa, como que você sabe disso? A Medusa não tem um billboard, não tem um site que ela fala, tipo, hoje matei fulano. Não tem isso. Como, Grover? Que você sabe que a Medusa matou teu tio. Aí ele sabe, de alguma forma ele sabe e a gente aceita. Aí ele corre avisar o Percy. E a Medusa mata a tia que tava lá com a Annabeth. Eles tretam com a Medusa. Eles acabam ganhando da Medusa, óbvio. O Percy passa a espada ali na cabeça dela, né? Tira a cabeça dela do lugar. E, bom, eles decidem levar a cabeça, o que não acontece no livro, porque no livro o Percy ele manda a cabeça para os deuses, para mostrar que ele tá pouco se lixando para os deuses. E é isso aí. No filme eles decidem levar, porque eles sabem, através das histórias, que a cabeça ainda funcionaria. Só que, Fox, primeiro, a Medusa, a única característica de monstro dela não é só o cabelo de cobra, tá? Ela tem presas e garras e uma pele esverdeada, entre outras coisas. Né? Não é só cabelo de cobra. E sim, é Uma Thurman. Esse filme, por incrível que pareça, ele tem um elenco muito foda. Ele tem o Sean Bean, ele tem Uma Thurman, ele tem o Pierce Brosnan, ele tem a Rosário Dawson no final. Tipo, tem um elenco bom no filme, por incrível que pareça. Eu não sei como, mas tem. E aí eu preciso falar que a tia tava correndo porque a Medusa tinha desvivido, matado o marido dela.
A Medusa acabou de matar 2 pessoas, uma na frente deles, que o Grover quebra a estátua da tia sem problema nenhum para soltar a Annabeth. E os dois parecem não se importar nem um pouco em relação ao fato de que 2 pessoas acabaram de morrer. Isso parece ser algo assim completamente indiferente para eles. Aí eles pegam uma caminhonete lá e seguem para o Parthenon, em Nashville. De onde eles estão tirando gasolina para abastecer a caminhonete, só Deus sabe. No meio do caminho para o Parthenon, o Grover dorme no volante, quase mata todo mundo, e eles decidem parar num motel de estrada para dormir. É bom avisar que nos Estados Unidos o motel é diferente, não é... Motel nos Estados Unidos não é um lugar só para furunfar. Ele funciona como um hotel mesmo. Só que na estrada. E aí eles param para dormir, só que eles fazem tudo menos isso. Eles entram no hotel e o Percy vai nadar. Enquanto o Grover fica vendo TV e a Annabeth vai lá falar com o Percy. Ou seja, eles não dormem. Vocês não pararam para dormir? Por que vocês não dormiram? E aí a Annabeth e o Percy falam, conversam, e a Annabeth fala que a voz que ele ouve no fundo da cabeça é o pai dele falando com ele, e que nenhum semideus conhece os seus pais, porque os deuses foram proibidos por Zeus de passarem tempo, ou socializarem, ou falarem com os próprios filhos. Como estragar uma história completamente com uma linha de diálogo? Mano, no livro, o Luke, ele literalmente fica bravo com os deuses, porque os deuses não falam com os filhos deles, porque eles não querem. Porque eles são deuses e são extremamente atarefados. Mas no filme eles puseram uma regra, que os deuses só não falam com os filhos porque eles literalmente não podem, porque Zeus proibiu. Isso mata completamente o plot do Luke. Fox! Por quê? E aí o Grover chama eles pra falar que o Percy está sendo procurado, porque o gay, não sei, blá blá blá. Eles saem correndo do motel porque uma faxineira viu a cabeça da Medusa e deve ter ficado bem confusa. Então eles chegam no Parthenon, em Nashville. No Parthenon eles percebem que a pérola tá lá na testa da Athena Parthenos, que não é verdadeira, mas tá lá. Então eles esperam anoitecer para conseguir pegar. E aí eles tiram os tênis e um computador, que não era pra Annabeth estar usando, porque todos os monstros iam perceber onde eles estão. E o Percy vai voando. Só que agora, você percebe que a cabeça da Medusa não tá em lugar nenhum. E aonde que eles estavam carregando a caixa do tênis esse tempo todo? Que não tava com eles. Na hora que eles descem do ônibus, não tem caixa de tênis nenhuma. E aí o Percy voa, pega, né? A Annabeth apaga uns guardas ali, isso é importante, antes deles fazerem isso. 5 guardas, para ser preciso. Aí o Percy pega a pérola e aí os guardas se transformam na Hydra. O que não faz nenhum sentido. Por que a Hydra tá trabalhando de faxineira no Parthenon? E outra coisa, a Hydra não é grande assim e não é um dragão e ela não solta fogo. A Hydra é um pouquinho menor do que isso. E ela tem 7 cabeças, não 7 ou 9 cabeças, não 5. E ela solta ácido por todas as cabeças e não fogo por uma cabeça só. Hollywood, a Hydra não é um dragão. Entenda isso, por favor. Ela é uma cobra. Tá? Uma cobra. Uma anaconda de 9 cabeças. E aí eles lutam contra a Hydra. O Percy, como ele não sabe absolutamente nada de mitologia grega, exatamente como os roteiristas desse filme, ele corta todas as cabeças da Hydra. E por fim, elas voltam, né? Era pra mostrar, olha, a Hydra tem coisa legal, você corta uma cabeça, 2 crescem no lugar. E aí o Grover consegue botar fim na Medusa, na Hydra, usando a cabeça da Medusa. E eu queria saber por que a Medusa tá parando fogo. Ela não transforma fogo em pedra, porque fogo não tem olho. Mas tá bom, a Hydra vira uma estátua. E aí eles só saem de lá e eles nem param para pensar que as pessoas estranhariam que de repente tem uma nova estátua lá dentro. E eles só saem, aparentemente não tem nenhum sistema de segurança no Parthenon, não tem nenhum alarme, não tem nada. Aí eles veem onde estão a próxima pérola, que é lá no Hotel e Cassino Lotus. Essa cena do Parthenon não existe nos livros, aqui era para ser o arco de St. Louis, onde o Percy enfrenta a Quimera, que ela sim solta fogo. Só que essa parte foi completamente cortada do filme e colocaram o Parthenon com a Hydra no lugar. E aí depois disso era para eles encontrarem o Ares e ter um rolê no parque aquático, que também foi completamente cortado desse filme porque não tem o Ares no filme. Então eles vão direto pro Hotel Cassino Lotus, aonde eles se drogam
com flores e ficam lá por 5 dias. O Percy para de comer quando ouve a voz do pai dele, e aí ele fala com um cara que tá lá desde 1975, alguma coisa assim, que é igual ao livro, que é assim que ele percebe no livro. Mas no filme ele é burro e precisa de ouvir a voz do pai dele. Sendo bem sincero, essa cena ela foi até bem adaptada. Você tem uma única cena nesse filme que eu posso falar que foi minimamente bem adaptada, foi a cena do hotel. E aí eles roubam um carro e que estava em amostra lá, que era um prêmio. A pérola, que as outras 2 pérolas estavam sendo super bem guardadas. Uma estava na testa da estátua, onde ninguém conseguiria pegar, e a outra medusa carregava numa pulseira com ela. E a terceira, no hotel, eles estavam só usando como bolinha de jogo da roleta mesmo. Que o Percy acha convenientemente quando ele tá correndo para ir embora do hotel. Eu não tô zoando, é isso mesmo. E aí eles saem do hotel, no carro roubado, e aparentemente o carro roubado estava com um tanque cheio de gasolina, porque eles dirigem direto para Los Angeles. E o mapa, conveniência de roteiro, mostra não só exatamente aonde é a entrada. Não mostra, não fala só que a entrada está em Los Angeles, mas fala exatamente onde está, porque eles vão direto pro lugar. Que é na placa de Hollywood. No livro é num prédio. Que eles demoram um pouco para achar, porque eles ficam perdidos. Eles só acham depois de acabar entrando na loja do Procustos, darem cabo dele e ir lá achar o endereço. Que eu quero. E é triste não ter o Procustos, porque a parte dele é muito legal e eu quero muito saber se essa parte vai estar na série. Eu espero que esteja. Será que o Rick. Porque o Rick Riordan vai ter um cameo na série. Será que ele vai ser o Procustos? Tudo bem, tudo bem. E aí eles entram, eles encontram o Caronte e o Grover tenta molhar a mão do Caronte. Só que o Grover tenta molhar com dólares, que é pra fazer uma piadinha, você gosta de gente morta, então toma aqui, toma aqui. O Grover é um sátiro, ele viveu no mundo grego, então ele deveria saber muito bem que o Caronte não liga pra dólares. No livro é o Percy que faz isso, e é direto com dracmas, porque o Percy não é um completo imbecil no livro. Tanto que no filme, depois que eles dão os dracmas, o Caronte leva eles. E o Caronte deixa eles direto na porta do Hades. E eu odeio esse submundo tudo vermelho que parece o inferno, porque o submundo não é o inferno, ele é o submundo. Nem tudo no submundo é ruim. E aí eles veem o Styx, que é um bando de quinquilharia que foi esquecida pelas pessoas voando pelo céu, que também não é muito certo. Porque o rio Styx é onde o Aquiles foi banhado, e é meio difícil ele ter sido banhado nesse rio de coisas flutuantes. E por que, meu Deus, que o Caronte deixa eles na porta do palácio do Hades? Quando você não entra no submundo e é deixado direto no palácio, não. Você chega lá, você vai ser julgado para ver para onde você vai. Se você vai para os Campos Elíseos, que é o rolê bom, que é tipo paraíso. Se você vai para os Campos de Asfódalos, que é um lugar que é ruim, mas não tão ruim, você só fica vagando lá com uma alma penada sem memórias. Que é muito bom porque claramente é ruim, porque tem Fódalos no nome, que eu adoro isso. E tem os Campos de Punição, que daí realmente é um lugar ruim. E tem um cara lá que eu esqueci o nome dele, mas a punição dele é ficar empurrando uma pedra pra cima de uma montanha. E sempre que ele tá pra chegar, a pedra cai de volta, ele tem que começar de novo. Esse cara em vida deve ter chutado um cachorro. Que se for o caso, eu acho que a punição dele deveria ser ainda pior. Eu sei que a punição dele não foi isso, que é uma história famosa, só não tô lembrando agora, desculpa. E aí quando você chega no Hades, você encontra um dos 3 monstros mais famosos da mitologia grega. Que eles encontram no livro, mas no filme eu acho que era muito caro fazer. Que é aquele cachorro gigante de 3 cabeças, sabe? O Cérbero. Era pra eles encontrarem eles ali, mas não encontram. Aí eles chegam lá no Castelo do Hades, eles falam com a Perséfone. Em junho, no verão, que não era pra Perséfone estar lá, mas tudo bem. É literalmente é o único período do ano que ela não tá no submundo, mas eles não pararam pra pesquisar a mitologia grega em nenhum momento. E eles vão falar com o Hades, e o Hades é ruim, ele é um vilão, porque ele é o Hades. Só que não era pra ser, porque o Hades não é um vilão no livro. Essa é até um plot twist maneiro no final do livro, porque o Hades ele tá puto porque roubaram o elmo dele também. É isso que ele tá procurando, ele tá cagando pro raio de Zeus. E aí dá uma treta lá, e o escudo Percy cai, e olha, o raio tá dentro do escudo. Era o Luke o tempo todo.
Percy rolou com esse escudo lutando contra a Hydra, contra a Medusa, no hotel, que sei lá o que, mas não deu nada. O Hades dá um tapa nele, o escudo cai no chão e ele abre. Conveniente. Aí tá uma treta com o raio, Persephone trai eles e eles vão embora. Só que ele só tem 3. A Persephone ajuda ele, ela trai o Hades e ajuda ele. Só que aí eles têm que ir embora, só que só tem 3 pérolas e tem 4 pessoas. Porque aparentemente nem mesmo a filha de Atena, a deusa da sabedoria, é boa em matemática. Inteligência realmente não é o forte deles. E aí o Grover fica para trás, o que parece ser um sacrifício muito grande. Mas ele na verdade só está escolhendo horas e horas e mais horas seguidas de furefagem selvagem com a Rosário Dawson, que quer fazer furelagem com Sátiro, porque aparentemente ela é uma furry nível hardcore. Ele sai, e isso é completamente errado, porque no livro o Percy deixa a mãe dele pra trás, porque ele sabe que ele não pode deixar o Grover ou o Annabeth pra trás, ou ele mesmo, porque a mãe dele jamais perdoaria ele se ele fizesse isso, sabe? Ele não pode, e ele também pensa, pô, eu não posso condenar um amigo meu pra salvar minha mãe, isso seria ridículo. Então ele deixa a mãe dele e vai embora. E no filme as pérolas transportam eles direto pro Empire State, sendo que no livro só leva eles de volta para a Baía de Los Angeles, onde o Percy vai lutar com o Ares, pegar os itens de volta. Mas isso é ignorado no filme. Eles se teletransportam para o topo do Empire State, onde o Percy luta com o Luke. Eles lutam voando, o Percy ganha usando caixas d'água e deixando muitas pessoas sem água. Então o Percy no livro ele é acusado de vários crimes pelo Gabe. Crimes esses que não são verdade, né? Porque são tudo culpa dos monstros. Então o Percy não foi culpado por nada. Não é culpado de nenhum crime. Só que nesse filme ele já ignorou a morte de 2 pessoas, invadiu o Partenon e deixou uma nova estátua lá, roubou um carro e agora destruiu várias caixas d'água de prédios, deixando muitos prédios sem água. Deixar Percy Jackson dos filmes livre é realmente um problema. Eu concordo que os deuses deveriam matar ele, porque esse cara está sem controle. Ele vence o Luke, eles sobem lá pro Olimpo, devolve o raio, resolve tudo. O Percy bate um papo com o pai dele, ele descobre que o Zeus botou a regra por causa do pai dele, que estava passando muito tempo com o Percy quando ele era bebê e estava esquecendo dos seus deveres divinos, que é errado, porque o Poseidon vai embora antes mesmo do Percy nascer, mas tudo bem, esse ponto eu já nem ligo mais. Aí o filme acaba, né? O Percy volta para o acampamento, ele dá uma flertada com a Annabeth, mas não rola muita química entre esses 2 atores, e o filme acaba desse jeito, ignorando 1 milhão de coisas do livro. Tudo que podiam. Porque esse filme ele é muito ruim. Dá ódio assistir esse filme. Eu nunca vi uma obra tão mal adaptada. Nem a Eragon foi tão mal adaptada. Fox, por que você colocou 2 roteiristas que não sabiam a história para fazer o rolê? Por que você pegou 2 roteiristas que nem conhecem mitologia grega? Qual que é o sentido disso? Mas é isso, essa foi a nossa review de Percy Jackson. Assistir esse filme é uma tortura. E sim, por vocês eu vou me torturar um pouquinho mais e vou fazer vídeo do segundo filme também, que consegue ser ainda pior. Então até o próximo vídeo. E pelo menos depois disso eu vou poder fazer reviews da série, que vai ser boa, por favor. Tchau! E por favor deixa seu like, se inscreve no canal, vai ouvir o podcast e me segue no TikTok.